Buenas tardes, turma de sexto año. Bienvenidos a más una clase de lengua española. Hoy, día 27 de julho de 2020. Então, turma, bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola. Hoje, dia 27 de julho de 2020. Nós vamos dar início a um novo conteúdo. Venham comigo. Para iniciar, eu quero trabalhar com vocês a breve leitura desses quadrinhos. Vamos lá? Amo que llegue el frío. Amo que chegue o frio. Me encanta el cafecito. Eu adoro o cafezinho. El rayo del sol por la ventana. O raio do sol pela janela. Me encanta ser um mito. Eu adoro fazer fumaça com a boca, né? Poner-me muito abrigo. Colocar muitos lençóis por cima de mim, né? Muito abrigo. E a los 5 minutos, volver a la cama. E depois de 5 minutos, voltar para a cama. Então, observem que nessa tirinha tem algumas palavrinhas, por exemplo, llegue, encanta, raito, encanta de novo, ponerme e volver. Estas palavras são justamente palavras que nós conhecemos como verbos. O que é um verbo? É a palavra que vai designar uma certa ação. Aqui, ó, llegue é chegar, a ação de chegar. Encanta, a ação de encantar. Vou colocar só algumas aqui. Ponerme, ação de colocar. Volver, ação de voltar. Então, essas palavras que eu falei para vocês, todas indicam uma ação. E esses verbos aqui, eles estão no presente do indicativo, porque significam ações que estão no presente. Então, vamos lá. El modo indicativo. Primeiro, nós vamos estudar o verbo no modo indicativo, né? Estudar não, relembrar. En el modo indicativo, se expressa eventos reales. Então, ó, quando vocês ouvirem falar em verbos que estão no indicativo, quer dizer que esses verbos estão expressando alguma coisa real. É algo que realmente acontece. Não é nada duvidoso, não é nada que poderá acontecer, não é nada que já aconteceu. É algo que está no presente e que realmente acontece. Usos do presente, aliás, é no português, né? Usos do presente do indicativo em espanhol. Quando é que nós utilizamos o presente do indicativo no espanhol? Usamos o presente do indicativo em situações. São duas situações que nós utilizamos o presente do indicativo. Ações habituais. Ações habituais, pessoal, são ações que acontecem, que têm o hábito de ocorrer. Todos os dias leemos el periódico. Olha só a habitualidade, acontece direto. Todos os dias lemos o jornal. Então, leemos é um verbo que está no presente do indicativo, porque está indicando uma ação habitual. Todos os dias lemos o jornal. Ações que se realizam com frequência, que é quase a mesma coisa que a ação habitual. Ações que se realizam frequentemente. Sempre que estudia, escuta música. Sempre que estuda, escuta música. Então, são ações que se realizam com frequência. Então, se a gente pegar as ações que ocorrem habitualmente com as ações que se realizam com frequência, serão quase a mesma coisa. Então, esses verbos aqui que estão em negrito são verbos que estão no presente do indicativo. Situações que acontecem no momento em que se fala. Outra situação, né? Te veo um pouco nervioso. Então, ó, te vejo um pouco nervoso. Vocês estão observando que essa ação, te vejo, ele está vendo, mas é no momento que ele está falando. Ó, te vejo um pouco nervoso. Ao mesmo tempo que ele fala, ele está vendo a pessoa um pouco nervosa. Expressar ações no futuro próximo. Mañana te llamo e marcamos algo. Ó, amanhã te chamarei, né? Vou te chamar e nós vamos marcar algo. Então, são ações que vão
expressar algo que está em um futuro próximo. É amanhã, é um futuro, mas é bem próximo. Expressar ordens ou instruções. Sigues recto por essa calle e al final gira a la izquierda. Então, ó, segue reto por essa rua e ao final você vira à esquerda. Então, ó, sigues e giras são verbos que estão no presente do indicativo e que estão expressando uma ordem, né? Ou instrução. Para falar de verdades gerais ou universais. La tierra gira alrededor del sol. A terra gira ao redor do sol. Então, esse verbo aqui, girar, também está indicando uma verdade universal. Todo mundo sabe que a terra gira ao redor do sol. Então, aqui é uma verdade universal. Então, são nessas situações que nós vamos ter o presente do indicativo em ações habituais, em ações que se realizam com frequência, em situações que acontecem no momento em que se fala, em situações que expressam ações no futuro próximo, em situações que expressam ordem ou instruções, ou para falar de verdades gerais ou universais. Então, são verbos que estão no presente do indicativo, que vão indicar algo real. Aqui eu coloquei, pessoal, um verbo conjugado no presente do indicativo. Para conjugar os verbos regulares no presente do indicativo, devemos manter o radical e substituir terminações do infinitivo AR, ER e IR. Vamos lá. Primeiramente, toda vez que eu vou falar de verbos, eu tento começar lá pelo iniciozinho para ver se vocês recordam direitinho. Aqui nós temos 3 verbos. O verbo hablar, comer e vivir. O verbo hablar é um verbo terminado em AR. O verbo comer é um verbo terminado em ER. E o verbo vivir é um verbo terminado em IR. Então, aqui é um verbo de primeira conjugação, porque termina em AR, um verbo de segunda conjugação, porque termina em ER, e um verbo de terceira conjugação, porque termina em IR. Aí, como é que você faz para conjugar os verbos no presente indicativo? É simples, pessoal. Você repete só o radical do verbo. E como é que eu sei o que é o radical? Basta você retirar o AR. Ó. O radical é tudo que tem para cá. No caso aqui, ó, se eu tirar o AR, o radical é HABL, BL. Até o HABL. HABL. Isso aqui é o radical. Da mesma forma, você repete aqui, ó, tira o ER, aí fica com, COM. E aqui você retira o IR e fica VIV. Então você repete em todas as pessoas, em todos os pronomes. E aí você vai completar, você vai substituir, onde tinha o AR, por exemplo, você vai substituir com essas terminações aqui, ó. Onde tinha o ER, você substitui com essas, e onde tinha o IR, você substitui com essas. Por exemplo, aqui fica assim, ó. Yo hablo, ó, ó, tu hablas, as, ele ou ella habla. A, usted habla. Aqui só é uma pessoa. Ele, ella e usted. Tudo é habla, né? Nosotros hablamos, ambos. Vosotros ou vosotras habláis, que é ais. Ellos, ellas e ustedes hablan, que é a M. Então, ó, basta vocês substituírem o AR por essas palavrinhas que estão em rojo, que estão em vermelho, por essas terminações, melhor dizendo. Aqui, com o verbo de segunda conjugação, vocês vão fazer a mesma coisa. Basta substituir o ER por essas terminações que estão em vermelhos. Ó. Yo como, tu comes, ele ou usted come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas ou ustedes comem. Basta substituir por essas aqui, ó. E aqui, os verbos de terceira conjugação, vocês vão substituir o IR, ó, repetiram o radical, que é o que está em negrito, e substituíram o IR por essas terminações. Yo vivo, tu vives, ele, ella ou usted vive. Nosotros vivimos, vosotros ou vosotras vivís,
ellos, ellas ou ustedes vivem. Então, ó, não tem erro. Isso aqui é para vocês usarem como modelo. Aqui eu coloquei 3 verbos para nós fazermos agora, para a gente conjugar os verbos no presente indicativo agora. Então vamos lá? Vamos conjugar aqui rapidinho. Ó. Como é que fica aqui? Ó? Yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos, ellas ou ustedes trabalham. Pronto. Vamos lá para o verbo de segunda conjugação. Comer. Ó, repetir o radical. Como é que fica? Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comem. E o verbo de terceira conjugação, como é que fica? Yo parto, tú partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos partem. Pronto. Fizemos, pessoal. O que é que tem de difícil nisso aqui? Nada. É só você seguir, ó, o exemplo, que não tem nada de difícil. E aqui eu coloquei um exercício para vocês praticarem. Vocês vão copiar o exercício e me enviar, tá bom? Então, o primeiro diz assim: completa as frases com o presente indicativo de los verbos que aparecem entre parênteses. Então, vocês vão completar as frases com o presente indicativo destes verbos. Ó. Yo bailar com Pablo. Aí, como é que fica? Yo, aí, ó, verbo de primeira conjugação. Vocês vão lá, ó, yo, ó, bailo, termina com O. Ó, yo bailo. E assim vocês fazem com tudo. Ó. Tu correr, muito rápido. Onde é que está? Ó, verbo correr. É um verbo de segunda conjugação. Vai aqui, ó. Aí o tu, ó, tá aqui, ó. Ó, termina com ER. E assim você vai fazer com todos os outros. E a segunda, pon los verbos entre parênteses em presente de indicativo. Vocês vão pegar estes verbos que estão entre parênteses e colocar no presente do indicativo. A primeira, mi hermano es muy inteligente. Inglês, francês, italiano e um pouco de russo. Então, ó, o verbo hablar. Mi hermano es muy inteligente. Aí vocês vão dizer que ele fala, né? Um pouco de francês, italiano, inglês e russo. Aí vocês vão dizer, hermano, aí coloca aqui o verbo hablar, mas não é para colocar desse jeito, é para conjugar. E todos os outros da mesma forma. Então, tá certo? Então, hasta pronto, que até logo, né? E por hoje, nossa aula se encerra por aqui.